Boa noite, Charles. Boa noite, equipe Rolando a Bola. É uma satisfação poder participar desse programa. Agradecer o convite que vocês nos formularam. Eu estou retribuindo a gentileza, fazendo essa ligação, exatamente para vir de encontro àquilo que você acaba de dizer. Não só para trazer para que todos os seus ouvintes, os ouvintes de Curitiba e aqueles que estavam mal informados fiquem, digamos assim, cientes do que aconteceu, como aconteceu e por que aconteceu. Exato, doutor Cúnico. Antes de pedir para os nossos comentaristas, então, fazerem as perguntas deles, eu queria começar com a pergunta, seriam duas perguntas em uma. A primeira seria para o senhor gentilmente nos explicar exatamente do que o Nacional foi acusado e por que é que não procedeu, e se o senhor pode dizer se a situação do Nacional é a mesma pela qual Santa Quitéria foi julgado alguns meses atrás, ou não, só para a gente entender também se havia como se fazer uma comparação entre as duas situações, ou não, por gentileza. Boa noite, e dizer o seguinte: o Nacional, assim como o Santa Quitéria, foram acusados falsamente de terem incluído o jogador sem a condição de jogo pelo diretor Gilcinei da Federação e pelo presidente da Federação. Encaminharam essa denúncia para a Procuradoria do Tribunal de Justiça aqui do Paraná. O procurador recebeu a denúncia, encaminhou para a primeira comissão disciplinar, que julgou procedente a denúncia da Federação e apenou o Nacional em 4 pontos, como se tivesse colocado um jogador sem condição de jogo na primeira rodada do campeonato. Que o Gilcinei, que é funcionário da Federação, não conheça as leis, não surpreende ninguém, porque isso é público e notório. Basta a pessoa ter um pouquinho de conhecimento jurídico e esportivo para saber que ele não sabe nada, né? Por outro lado, que o presidente da federação não conheça, não saiba as leis, as RDIs da CBF, é lamentável. Se ele não sabe, é lamentável. Mas o mais lamentável de tudo é a decisão do Tribunal de Justiça do Paraná, quer da primeira comissão e quer do pleno. Aliás, decisão que foi qualificada lá no STJD ontem como sendo uma piada. Como sendo uma piada. Então, é só para para que o público, para que os seus ouvintes saibam que efetivamente o que a federação fez foi uma acusação falsa. E isso também agora vai ser discutido no CBJD. Por quê? Porque o CBDF atual diz que quando alguém fizer uma denúncia que ocasionar um processo contra um jogador, contra um clube, e for constatado que essa denúncia é falsa, essa pessoa que fez vai responder. E agora, a partir da próxima semana, o Nacional vai tomar as medidas cabíveis. Além do que, como entendeu o STJD, que não tinha nenhum cabimento a denúncia feita pelo funcionário e presidente da federação, isso causou prejuízos ao clube. Prejuízo de taxa de recurso aqui, prejuízo de ter que recolher a multa, prejuízo de taxa de recurso ao STJD, despesas de viagem ao Rio de Janeiro, hospedagem no Rio de Janeiro, além do que o dano moral que atingiu os diretores, atingiu o presidente, o treinador, porque a imprensa divulgou, deu a impressão de que nós usamos de má fé, usamos de conduta ilícita e colocamos um jogador em campo. Coisa que abalou inclusive a todos os diretores e a todo o próprio plantel. Então isso vai se decidir daqui para frente na esfera civil, com a competente ação que o caso merece, né? Lá nós vamos buscar a indenização pelos danos materiais e morais sofridos. Mas acima de tudo, e inclusive para aqueles cronistas ou aqueles repórteres que inclusive se referiram quanto à minha pessoa, que nós temos reproduzido todos os sites, o que foi divulgado, e que também eu vou tomar providências cabíveis agora,
vão ter que forçosamente se retratar se não quiserem ser processados. Porque agora tem pessoas que vão ter que provar que eu sou um câncer para o futebol. Porque a justiça desportiva disse ao contrário. Diz que eu sou um bem para o futebol, que eu sou um instrumento da justiça e do direito. E aqueles que chegaram inclusive a falar também que o Nacional deveria desistir do recurso, que vão agora pedir explicação para a federação, porque se houve prejuízo para um campeonato, a culpa é total da federação. Se houve prejuízo para o Nacional, a culpa é total da federação. Então as coisas não podem continuar no estado do Paraná do jeito que estão. Não é possível se crer que a Federação Paranaense de Futebol não conheça as leis, não saiba quais são as leis que estão em vigor. E só para que os teus ouvintes fiquem bem cientes do que? A suspensão por expulsão, a suspensão automática decorrente do cartão amarelo, do cartão vermelho, não se aplica em outra competição. E assim como no caso do jogador do Santa Quitéria que foi expulso na última partida da Taça Paraná, e que graças a Deus ainda temos a terceira comissão disciplinar aqui no Paraná, integrantes por auditores íntegros, cultos juridicamente, com amplo conhecimento, que absolveram o Santa Quitéria, o que não ocorreu com a outra comissão, que entendeu completamente diverso. Mas a lei prevalece, e a lei AR diz bem claro, a suspensão por cartão amarelo ou cartão vermelho cumpre na mesma competição. Se terminar a competição, ela nem se transfere para outra. Termina ali, acabou, não tem que cumprir mais. Então isto é o que aconteceu. Isto é que foi o Nacional acusado por algo que tivesse cometido de ilegalidade, de infração, e que foi absolvido, e agora nós vamos atrás das reparações devidas. Presidente Cúnico Baca, boa noite, é o Walter Augusto. Sim. Tomei a liberdade de usar o site da equipe Rolando a Bola para parabenizá-lo 2 vezes seguida, porque eu fiz uma pergunta no site se as leis disciplinar de Curitiba, do Paraná, não são iguais às leis disciplinares aplicadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Mas eu quero lhe fazer uma pergunta. O Vasco da Gama também estava em curso em alguma coisa parecida, se não me engano, falando da mesma coisa e foi absolvido. Não sei se o senhor tomou conhecimento do Vasco da Gama do Rio de Janeiro. O Vasco da Gama do Rio de Janeiro foi absolvido no dia 2/10, no mesmo dia que o Tribunal de Justiça do Paraná apenou o Nacional, quer dizer, manteve a decisão da primeira comissão, apenando o Nacional. O Vasco da Gama do Rio de Janeiro, no processo 206/2014, foi absolvido pela mesma questão, a questão idêntica do Nacional, qual seja, suspensão automática de cartão vermelho da Copa do Brasil, não cumpre no Campeonato Brasileiro. E só para esclarecer, se vocês lembrarem alguns dias atrás, no sábado antes de que o São Paulo jogou aqui com o Atlético, o jogador Denilson foi expulso lá no Campeonato Brasileiro no sábado. Na quarta-feira ele ficou no banco e depois entrou e jogou aqui contra o Atlético. E estava em perfeitas condições de jogo. Só na Federação Paranaense de Futebol é que não se conhece as leis, a RDI 05/2004 da CBF, que foi criada para regulamentar a questão do cartão vermelho e questão do cartão amarelo. Presidente, é lamentável que um paranaense como Paulo Schmidt vá ao Tribunal Superior de Justiça, onde ele preside, e diga que parece uma piada. Mas não é a primeira vez, presidente. Naquela questão do Campeonato Paranaense de Futebol Profissional, quando houve aquele problema dos 9, joga 9 partidas em casa, joga 8, sei quanto, o presidente Paulo Schmidt também e outros membros lá do Superior disseram que isso era uma brincadeira. Será que o nosso tribunal daqui está faltando qualificação ou será que somos induzidos ao erro, presidente? Bom, você faz uma pergunta difícil de responder, mas a única coisa que eu quero dizer é que o Dr. Paulo Schmidt, efetivamente, ele é o Procurador-Geral da Justiça Esportiva no Brasil. É um homem íntegro, um homem culto juridicamente,
completamente competente e que sabe tudo de justiça desportiva. O que ocorre no Paraná é que nós estamos carentes de pessoas cultas juridicamente, esportivamente falando, de pessoas ímpares, como o Tribunal de Justiça do Paraná já foi reconhecido outrora como sendo uma das melhores cortes de todo o Brasil, e que hoje, lamentavelmente, nós temos que ver que é decisão e mais decisão reformada. Eu mesmo, não só pelo Nacional, mas o doutor Itamar Cortez, agora recentemente pelo Curitiba, eu pelo Londrina, em 2 oportunidades esse ano, reformei a decisão daqui de apenamento de multas absurdas, de apenamento do Londrina. Efetivamente é uma pergunta difícil de responder, mas o advogado Francisco Cúnico, entende que nós estamos carentes de auditores, de pessoas atualizadas juridicamente, cultas juridicamente, capazes de fazer com que as coisas sejam decididas por direito e por justiça aqui, que os clubes não precisem ficar recorrendo ao STJD para fazer valer os seus direitos. Boa noite, Francisco Cúnico Bach, Amoriti falando. Um grande abraço, companheiro, meu ex-vizinho. Saudades de quando a gente se encontrava por ali. Mas eu quero dizer o seguinte, meu querido advogado, Francisco Cúnico Bach, mais uma vez. Acontece o seguinte, dá a impressão que na Federação Paraense de Futebol, através das comissões e do Pleno, que existe um racha. Ora, se não vejamos, nós citávamos agora há pouco aqui o caso do Quitéria. Não condenando o Quitéria, muito pelo contrário, o Quitéria estava correto, como o senhor mesmo disse há instantes atrás. O Quitéria foi julgado corretamente. Por que a mesmo Pleno, a comissão que uns são todos amigos, aqui julgou de uma forma e lá julgou de outra? Seria um racha, meu caro Cúnico Bach, de julgamentos, de intenções de prejudicar alguém que está acontecendo através dos disciplinares e lá na Federação Paraense de Futebol, através do Pleno? Dos homens que julgam, não é possível que um pense que a bola é redonda e o outro pense que a bola é quadrada. Um abraço, Cúnico. Veja bem o seguinte, eu vou falar pelo meu clube. Agora, diante da decisão do STJD, eu entendo, como presidente do Nacional e advogado do Nacional, que a denúncia formulada pela federação foi falsa. Que a primeira comissão disciplinar daqui, a procuradoria daqui, erraram efetivamente, mas o erro mais crasso foi do Tribunal Pleno daqui, aliás, diga-se, o novo tribunal, porque a primeira comissão julgou, ainda estava quem estava na administração era o antigo tribunal, depois veio toda aquela celeuma da eleição da presidência daqui, até isso teve que decidir no STJD, se era um ou se era outro. Até isso teve que decidir lá, porque o próprio tribunal não se entendeu aqui e decidiu. Agora, que houve erro, eu não tenho dúvida nenhuma de que houve erro. A única coisa que eu não tenho prova é se esse erro foi involuntário ou foi voluntário. Então, essa é uma pergunta que eu não vou poder te dizer. Eu só posso hoje afirmar com certeza. Houve erro. Houve uma denúncia falsa e dessa denúncia falsa cometeram-se erros contra o Nacional. Tanto que você falou bem. Por que não julgaram da mesma forma o Quitéria? Exatamente, Cúnico. Então, a impressão que nos dá é que há um racha. Ou então, peraí, como eu disse, vou repetir mais uma vez. Para uns a bola é redonda, para nós também. Para você também, para todos os que sabem jogar futebol e entendem, a bola é redonda. Agora, há momentos em que essa bola fica quadrada. Foi o caso que aconteceu contra a equipe do Nacional. A impressão que se dá é que algumas coisas estão erradas. Prejudica aqui e salva aqui. Ora, minha gente, 2 pesos e 2 medidas. Eu disse aqui na abertura do programa, Cuni, que eu acho que até você ouviu, quando eu dizia, tem gente que gosta de apanhar, já apanhou bastante, continua apanhando, é que nem mulher de malandro, quanto mais apanha, mais gosta. Um abraço, Cúnico, boa noite. O lamentável de tudo isso, porque quando se chega lá em cima, o que fica manchada é a imagem da Justiça Desportiva do Paraná,
o que fica manchado é a imagem da administração do futebol no Paraná, que, aliás, hoje, já em termos de CBF, é relegado não para o terceiro plano, mas talvez para o 10º plano, se não tiver mais, né? Então, hoje, o futebol do Paraná, a Federação Paranaense de Futebol na CBF é automaticamente ignorada, né? Em função do posicionamento do presidente da federação daqui. Isso é público notório, todos sabem, e ainda eu tive o desprazer dessa semana, de ontem, ainda ouvir novamente isto acolá na cidade do Rio de Janeiro. Cúnico, só para encerrar o meu pensamento, vocês sabem, todo mundo sabe, os desportistas, principalmente do futebol amador, sabem que o antigo presidente, o Naireves Nilo Rolim de Moura, ele nos prejudicou, a minha, a Moriti Carlos da Cruz, e muito. Mas eu vou dizer uma coisa aqui que fique bem ciente, então ciente do que eu estou falando. Saudades de 2 dirigentes da federação, o Naireves Nilo Rolim de Moura e Lorival Barão Marques. Um abraço, Cúnico. Um abraço, Maurício. Doutor Cônico, oi. Só para a gente encerrar, então, gostaria de fazer uma pergunta, a última só para esclarecer bem, porque até um ouvinte nosso entrou em contato para querer a sua opinião para a gente esclarecer. Hoje pela manhã, o Jorginho, da Tribuna, fez uma matéria na qual ele menciona que a federação teria sido, entre aspas, goleada no STJD, e a federação ainda hoje colocou uma nota no seu site, esclarecendo, e a federação nessa nota se exime da responsabilidade, dizendo que a responsabilidade sobre a denúncia é do TJD. Pergunto, no seu entendimento, para finalizar, se o senhor acha que a responsabilidade nessa situação toda é da federação, é do TJD ou é dos dois? É possível mensurar quem tem mais culpa dos dois na sua ótica? Veja bem, em todo delito, sempre tem aquele que o comete. E a lei, tanto o de gesto criminal, como o de gesto civil, como o de gesto esportivo, convergem para o mesmo sentido. Aquele que por ação ou por omissão comete um ato ilegal, acusa alguém ilegalmente, é obrigado a reparar os danos. Tudo começou quando? Quando o seu Gilcinei, funcionário da federação ou diretor de campeonato lá da federação, formula uma denúncia acusando o Nacional de ter incluído o atleta sem a devida condição de jogo e encaminha para o tribunal. Essa denúncia não foi assinada só por ele, foi assinada pelo seu Hélio Cury também. Então não adianta agora o seu Hélio Cury, o seu Gilcinei, quererem se esquivar da sua responsabilidade, porque no processo está lá as suas assinaturas. E eles não denunciaram só o Nacional, eles também denunciaram o Santa Quitéria. E mais grave, no caso do Nacional, porque no dia do julgamento pelo Tribunal do Recurso aqui no Paraná, estava lá na federação, os presidentes da federação, outros auditores, todos lá esperando o julgamento. Foi na quinta-feira o julgamento. Na sexta-feira, sem aguardar o decurso de prazo, que só ia vencer na segunda, a federação fez publicar uma tabela sem o Nacional, novamente assinado pelo seu Gilcinei e pelo presidente da federação. Então esse seu ouvinte, que com certeza é um esportista de autoconhecimento, agora, em função do que eu estou dizendo, ele também vai poder fazer a sua análise, como todos os desportistas que estão ouvindo vão poder fazer a sua análise. Ora, como que a federação não é culpada se foi ela que provocou tudo, se ela fez uma acusação falsa? Ela não ignora, porque não é possível que o funcionário da federação e o presidente da federação desconheçam as leis. Então, no entendimento do Nacional, a denúncia contra o Nacional teve fim de prejudicar o Nacional. E acabou conseguindo prejudicar. Tanto no próprio rendimento da equipe dentro de campo, abalo dos diretores, abalo de torcedores que vinham nos procurar, mas nós vamos ficar fora, presidente, como é que é isso e tal. Então, efetivamente, não adianta a federação agora querer se esquivar.
Tudo começou por ato dela. Se ela não tivesse feito uma denúncia falsa, nada disso teria acontecido. O Nacional não teria tido o abalo moral, os prejuízos financeiros, que agora, certamente, vai ter que ser ressarcido por quem deve ressarcir. Ok, doutor Cúnico, a gente agradece de coração a sua participação, a sua transparência, a sua sinceridade e, sobretudo, o seu interesse em esclarecer aí o ponto de vista do Nacional sobre tudo o que aconteceu. Agradecemos, o espaço estará sempre aberto ao senhor para fazer qualquer tipo de esclarecimento. Desejamos aí também boa sorte à equipe do Nacional na sequência. Muito obrigado e parabéns aí também pela sua vitória no STJD. Não, eu agradeço, claro que eu estou feliz como um profissional, meu clube estou feliz como presidente do clube, porque acima de tudo, mais uma vez, agora pelo Nacional, assim como já aconteceu esse ano em 2 oportunidades pelo Londrina, né? Nós conseguimos provar que nós possuímos um certo conhecimento jurídico e de que efetivamente as nossas buscas do direito e da justiça sempre estiveram corretas, né? Agora os torcedores de Curitiba, os dirigentes dos clubes amadores, que teve dirigente que falou besteira por aí, agora eles que vão cobrar, porque agora ficou claro que a culpa toda é da federação. Então, se tem prejuízo à competição, vão cobrar da federação, do seu Hélio Cury, do seu Gilcinei. Se sofrer um prejuízo financeiro, contrate advogado e entre na justiça comum para cobrar da federação do seu Gilcinei. Mas não fiquem falando besteira contra o Nacional, contra o presidente nacional, porque agora nós temos uma decisão, nós provamos que nós estávamos certos, que nós não conseguimos não praticamos nenhuma ilegalidade disciplinar desportiva.